Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu. Olá, irmãos, olá, irmãs, muito boa noite. Começando aqui pela Rádio Toques de Aruanda, mais um programa Raízes da Umbanda, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, e também às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Eu sou Marco Facas, sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e do Caboclo 7 Pedreiras, e também apresentador deste programa. Antes de nós estarmos começando aí com o nosso tema do dia, eu gostaria de estar fazendo uma breve oração, elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, e pedir nesse momento que nos envolva com a força dos vossos mistérios, as linhas de trabalho, e nos dê a proteção, a sustentação e a inspiração para estarmos realizando mais um programa na data de hoje. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães orixás, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bom, meus irmãos, hoje no tema do programa, nós estaremos abordando um assunto que se refere aí, muito utilizado na Umbanda, que é o transporte, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aí hoje como é realizado o transporte, quais os perigos que envolvem aí na prática do transporte, o que é realmente o que a gente chama de choque anímico, né? Muitas dúvidas sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho aí como que os eguns, os quiumbas, zombeteiros, os espíritos vampirizadores agem, né, num trabalho espiritual, enfim. Nós vamos estar abordando esse tema daqui a pouquinho. Antes eu gostaria de estar deixando à disposição para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez na rádio, pela primeira vez no programa, que nós temos uns canais de comunicação que servem justamente para estar recebendo perguntas, comentários, que vão ser lidos após a realização desse tema sobre o transporte na Umbanda. Então, no Facebook nós temos duas páginas, que uma é a página do programa, que é o Programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Então, se ainda você não conhece a nossa página, não visitou, eu peço para que entre em contato, entre nas páginas e curta, né? Ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Nós temos também o nosso e-mail, que é centrodeumbanda@live.com. Então, se você não estiver conectado aí ao Facebook, quiser enviar a pergunta por e-mail, por favor, sinta-se à vontade. E temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Se você ainda não nos tem aí no seu grupo de amigos, é só me mandar o convite, nós estamos ao vivo aqui, eu adiciono você. E tenho também a minha página pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas. Então, se você quiser me adicionar, iniciar aí uma amizade virtual, quiser interagir comigo aí durante a semana, até mesmo fora
do horário dos programas, sinta-se à vontade. É só me mandar o convite aqui pelo Facebook, nós estamos ao vivo, que eu adiciono você, tá certo? Então vamos começar aí o nosso tema de hoje, falando sobre a parte de transportes na Umbanda. O transporte, né, ou também chamado descarrego na Umbanda, é um procedimento de libertação espiritual, onde o médium médium ele tem que estar muito bem preparado para estar fazendo esse procedimento, né? Preparado no que se diz respeito à parte energética, à parte psíquica, né? Com a sua cabeça firmada, com os seus estudos muito bem absorvidos, né? E também, claro, o seu banho de erva, a sua resignação perante os orixás. Geralmente, como é feito isso? Ele se utiliza da sua mão para estar fazendo aí um toque na pessoa, naquele consulente que está passando por algum problema naquela determinada consulta. Nós entendemos que através deste ato, desta imposição de mãos, né, nós estamos realizando aí a prática da caridade espiritual. E o interessante que não seria apenas para aquela determinada pessoa encarnada, mas também aquele espírito desencarnado. Porque além de libertar o consulente dessa energia negativa durante a incorporação, e eu faço mais uma vez aí uma observação que em relação à brevidade dessa incorporação, né, que tem que ser muito breve, aquele determinado Egum tem a oportunidade de receber o que se designa como choque anímico, que provoca a melhora em seu estado de sofrimento, facilitando e incentivando a sua disposição em receber ajuda e ser encaminhado. Na maior parte das vezes, essa classificação de espíritos, eles não têm o conhecimento ou a percepção que estão atrapalhando o encarnado, de forma a emanar energias, fluidos ou sentimentos que efetivamente atrapalham a trajetória daquela pessoa. E vale lembrar também que esses espíritos, eles estão presos à sua realidade. Ou seja, eles sentem como se fosse aí as suas dores, né, como se estivessem encarnados, né, como se estivessem ainda no plano físico. Eles possuem os seus desejos como também estivessem no plano físico, e sem falar que muitos deles são capturados, né, pelos magos negros para que seja feito os trabalhos mais sujos, vamos chamar assim, ou de maiores proporções, que são aquelas situações onde identificamos a realização de uma magia negativa para aquele determinado encarnado. Portanto, irmãos, é importante nós não deixarmos cair no esquecimento e sempre considerarmos que os Eguns, especificamente, eles necessitam de nossa ajuda. Porque, como nós vimos aí, muitas vezes são espíritos que não possuem o mínimo de discernimento ou orientação espiritual. Eles não sabem o que é certo ou o que é errado, e cabe a nós auxiliá-los aí na sua caminhada, e a incorporação é um dos meios que nós temos para prestar essa ajuda, essa solidariedade. E nunca é demais lembrar, né, a mensagem que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos deixou, que nós aprenderemos com os que mais sabem e ensinaremos
aos que menos sabem. Então, posto essas declarações do Caboclo das Sete Encruzilhadas lá em 1908, é que nós nos baseamos nessa situação, né? Então, os eguns, apesar de trazerem a dor, né, o sofrimento, muitas das vezes, a questão de uma eventual de um eventual sentimento ruim, né, de uma eventual depressão causado por eguns, nós acreditamos que não é por querer essa situação, especificamente de eguns, né, ou obsessores, para aqueles que gostam de utilizar esse termo. Eu quero fazer uma observação que o procedimento de incorporação ele não se limita ou se condiciona apenas aos eguns ou obsessores, né? Como vocês queiram chamar. Esse procedimento também ele pode ser direcionado àqueles espíritos que nós denominamos aí como zombeteiros, vampirizadores e também os quiumbas. É importante dizer aqui, independente do tipo de espírito que estamos tratando, e tendo efetivamente a necessidade de incorporá-los, sempre nós estaremos protegidos e sustentados pela lei maior e também pela espiritualidade. Porque nós acreditamos que quando um desses tipos de espíritos, né, chegam às nossas casas espirituais, eles já sabem muito previamente como e o que vai acontecer. Já sabem até a quem se dirigir e que irão ser incorporados apenas para facilitar o seu próprio encaminhamento conforme o merecimento de cada um. Claro, né, que no meio do caminho pode acontecer, principalmente se falando aí de zombeteiros, de quiumbas, esses espíritos criar uma certa resistência, né? Mas com certeza nós acreditamos aí que a espiritualidade maior já os conhece as suas artimanhas e estão preparados para continuar o trabalho de direcionamento de forma tranquila. Uma outra situação importante é que eu sugiro aos demais irmãos da corrente, por exemplo, os cambonos, ou aqueles que por um motivo específico não estejam incorporados, né, num determinado momento da incorporação de um desses tipos de espíritos, que não se liguem emocionalmente a esses espíritos e cuidado com o impressionismo, pois qualquer sentimento favorável a esses espíritos, né, a percepção que eles tenham de algum sentimento favorável, pode se virar algo de afinidade. O ideal, nesses casos, é que a entidade espiritual responsável pelaquela consulta, e somente ela, acompanhe aquela determinada incorporação. Eu comentei ainda há pouco sobre o choque anímico, né? Nessas incorporações, e acho interessante falar um pouco sobre isso, porque poucos conhecem e os que conhecem ainda resta alguma dúvida, né, de como que isso funciona, o que é isso efetivamente. E nós entendemos, através de mensagens da espiritualidade, de estudos, que o choque anímico ele nada mais é do que uma interação, né? A troca dos fluidos do egum com os fluidos vitais do perispírito do médium. Isso se torna benéfico ao espírito desencarnado, ao egum, né? Desde que o médium seja uma pessoa de moral elevada, pelo menos em relação àquele espírito. Então, por isso que nós entendemos que essa situação também se torna uma caridade, né, que nós estamos prestando uma caridade para aquele espírito, de ele ter aí uma possibilidade de seguir o caminho conforme o merecimento dele.
Na possibilidade aí de um médium possuir uma moral inferior a esse determinado espírito que ele transporta, o espírito ele vai sair em estado pior do que estava. Em algumas vezes, observamos o espírito se manifestar no início do transporte em estado de total prostração, né, com choro, aquele choro convulsivo, e em breves instantes apresentar aí uma melhora significativa, se acalmando e cessando o choro e se retirando. Esse é um caso típico do espírito que aceitou a ajuda sem surpresas para a espiritualidade maior e será encaminhado a um local específico para ser tratado. Em outras oportunidades, observamos também espíritos que se apresentam revoltados, né, que demonstram aí possuir uma má intenção com relação àquele consulente ou até mesmo a um determinado componente da corrente mediúnica. Aí nós estamos falando daqueles que tentaram, né, ou que estão tentando enganar a espiritualidade maior, pois no ato da incorporação eles entendem que estão aptos a ocasionar algum mal a alguém, né, ou aquele médium, enfim. E na realidade eles não querem ser tratados, pois ao contrário daqueles que não têm discernimento do certo ou do errado, ou do bem ou do mal, este já possui o conhecimento e por opção eles preferem atuar na forma negativa e principalmente o quê? Auxiliando aos magos negros. Esses espíritos, efetivamente, eles não aceitam a ajuda do plano espiritual. E devido a estas situações que às vezes há a necessidade do Exu, né, daquele médium que está dando a consulta, incorporar e encaminhar esse espírito às zonas de vibração inferior, equivalente a essas próprias vibrações desse quiumba, desse zombeteiro, enfim. Mesmo esses espíritos recebem a caridade do choque anímico, com a diferença de, no desligamento final do corpo do médium, aparentam estar sofrendo um tipo de convulsão. Essa aparente convulsão também é efeito do choque anímico, que nesse momento se torna muito importante, porque serve para a desvinculação perispiritual entre o próprio espírito desencarnado e o espírito daquele médium que realizou o transporte. Nós entendemos que, de qualquer forma, o médium que acabou de efetuar o transporte, ele sai desgastado dessa operação, porque ele cedeu parte de suas energias a esse determinado espírito. E merecidamente ele receberá, né, ou terá que receber a assistência imediata do plano espiritual, seja daquele guia, né, daquela entidade que está comandando aquele trabalho de transporte, ou seja, até mesmo da própria entidade espiritual daquele médium de transporte que recebeu o Egum ou o Quiumba, enfim, aquela energia negativa que estava sobre um determinado consulente. Bem, irmãos, por hoje acho que é isso, né? Falei aí um pouquinho sobre essas questões aí de incorporação, falamos aí um pouquinho de diversos tipos de espíritos, enfim. Então, se ficou alguma dúvida sobre esse tema, você pode estar mandando aí as suas perguntas, né? Ou se não teve nenhuma dúvida, nós estaremos respondendo qualquer dúvida pertinente à nossa amada religião Umbanda, tá certo? Então, antes da gente prosseguir, eu gostaria de, para quem está chegando agora, divulgar novamente aí as nossas páginas no Facebook,
né, para que sejam enviadas aí os comentários, as perguntas, e eu também terei uns recados aí para passar para vocês. Então vamos lá, a nossa página do programa é Programa Raízes da Umbanda, e temos também a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Então, se você ainda não visitou a nossa página, eu peço que visite lá, curta, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Nós temos também um e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Se você não está conectado aí ao Face, quiser mandar um e-mail, sinta-se à vontade. E também nós temos o nosso Skype, que é Pai João Sete Pedreiras. Então, se você ainda não nos tem aí na sua listagem de amigos, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Talks de Aruanda. Me mande a sua solicitação de amizade, que eu já adiciono você aqui, tá certo? E quero também deixar minha página pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser iniciar comigo aí uma amizade virtual, quiser conversar aí sobre outros temas pertinentes aí à nossa amada religião Umbanda, fique à vontade, me mande a sua solicitação de amizade, que eu adiciono você por aqui, ok? Quero deixar um recado, que na próxima sexta-feira nós teremos gira de atendimento na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, com a linha de trabalho de baianos e baianas. Então, se você ainda não conhece o nosso trabalho, quiser conhecer o nosso espaço espiritual, nós estamos localizados aí na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Fica bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé, à Praça Silvio Romero. Então nós começamos a entregar as senhas às 20 horas e os nossos trabalhos espirituais, eles começam pontualmente às 20h30, não sendo permitido a entrada posteriormente a esse horário. Então, Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo. A partir das 20 horas, a entrega das senhas. Gira de baianos e baianas, trabalhos caritativos e também as consultas todas individuais. Quero também deixar disponível, nós temos aí o fundamento de jogo de búzios. Então, quem tiver aí o interesse de conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o seu ancestre, estiver precisando de um direcionamento para a sua vida material, para a sua vida espiritual, os búzios têm aí a possibilidade de interagir com os consulentes, de sugerir, né, e até mesmo de afirmar os orixás pertencentes ao consulente. Então, o jogo de búzios nosso, ele é previamente agendado, tanto no seu dia como também no horário. Então, se você tiver interesse, é só me mandar um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que eu te passo maiores informações, tá certo? centrodeumbanda@live.com. Quero também divulgar aqui uma parceria do programa Raízes da Umbanda com a loja de artigos religiosos, né, de comércio de artigos religiosos, a Atelier dos Orixás, né, que fica localizada na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. É uma loja com produtos aí voltados para a Umbanda, para o Candomblé, para o esoterismo, né? Produtos aí de ótima qualidade, produtos até mesmo que eu consumo para o nosso terreiro. Quem quiser conhecer, tem algumas imagens desses produtos que eu estou falando na página do Facebook da loja, que é o Atelier dos Orixás. Então eu peço para que visitem essa página, curta, ajude aí a divulgar o trabalho desses irmãos que também têm
tem os seus terreiros, né? O Newton, o André, pode ligar lá se você quiser obter algumas informações no 4220-2941, né? E tem um e-mail também que é o Atelier dos Orixás, com 2 S no final, @hotmail.com. Então, assim, são produtos, como eu disse, de ótima qualidade. As velas têm até uma coloração diferenciada, assim, são mais fortes as cores das velas. Enfim, é produto de primeira, né? Então, dá uma entradinha aí na página Atelier dos Orixás para você constatar isso. Tem diversas imagens lá dos produtos, enfim, é muito interessante. Então, telefone para contato 4220-2941, e eles estão localizados aqui na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. Tá certo? Então vamos para as respostas de hoje, das perguntas aí que estão chegando para nós. Deixa eu ver aqui no Skype, chegou uma pergunta do nosso irmão Leonardo Zuraxti. Marcos, boa noite. Retira uma dúvida minha. Uma pombagira chamada Maria Mulambo da Calunga me pediu cachaça e charuto, sendo que nunca vi pombagira pedir isso. O que você pode me orientar a respeito? Bem, meu irmão, agradeço aí pelo envio da sua pergunta, agradeço aí pela sua audiência ao programa, e eu te respondo assim, realmente, a utilização de marafo, de charuto, para a linha de trabalho pombagira, ela não é aplicada comumente. O que pode estar acontecendo nessa situação é que, se você passou, né, por uma consulta com essa entidade, ela pode ter identificado energeticamente, né, em que a sua entidade Exu estivesse precisando desses elementos para estar fazendo um trabalho, né, em pró a alguma situação para você, né, de pegar essa energia do fumo, do charuto, de pegar a energia do marafo e converter isso de alguma maneira, por alguma dificuldade que você esteja, por algum desequilíbrio, por alguma energia negativa que você esteja eventualmente aí envolvido. Por quê? Porque a energia de Exu é justamente essa, né? É uma energia de absorção. Por isso nós trabalhamos aí com a cor preta para Exu, né? A função de Exu, entre outras funções, uma das funções de Exu é a absorção de energias negativas, seja do consulente, seja do seu próprio médium, enfim. Então, possivelmente ela deve ter pedido isso e ela vai te auxiliar num trabalho espiritual, né? Numa entrega, enfim, na próxima gira de esquerda do terreiro, enfim, ativando esses elementos para o seu benefício. Não acredito que ela que ela tenha pedido isso para consumo dessa entidade, né, da linha pombagira, e sim para a linha de trabalho Exu, para a sua entidade Exu, para que ela trabalhe por você. Tá certo, meu irmão? Agradeço mais uma vez aí pelo envio da pergunta, e se ficou alguma dúvida, por favor, a gente vai interagindo aqui pelo Skype. Que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Boa noite. Cristiano Araújo. Pela primeira vez estou ouvindo. Maravilhoso o programa. Ontem no centro tive uma experiência muito ruim. Meu preto velho me envergonhou. Minha mãe de santo pôs em doutrina. Por que isso acontece? Falou muitas coisas que causou intriga. Seria quiumba? Obrigado, Cristiano Araújo. Olha, meu irmão, com certeza isso não é normal, né?
nunca uma entidade ela vai estar colocando o seu médium numa situação de vergonha, né? numa situação desconfortável. Nunca, né? Isso eu estou sendo categórico. Agora, se ocorreu, né, fica difícil nós falarmos aí com exatidão, porque eu não estava lá, não deu para a gente entender o contexto de que tudo aconteceu. Não sei como é que estava a corrente mediúnica, não sei como é que estava o seu lado psíquico, não sei como que estava o seu lado espiritual, enfim, não sei como é que se deu a incorporação, como que o ambiente estava energeticamente, enfim, tem vários fatores, né, que podem contribuir para que um quiumba tivesse adentrado aí a corrente mediúnica. É muito difícil, né? Porque uma casa espiritual, ela tem as suas defesas, ela tem a sua trunqueira, ela tem a composição da corrente mediúnica sempre bem instruída pelo dirigente da casa, pelo sacerdote ou sacerdotisa, enfim. Então, eu aconselho, irmão, em função dessa situação aí ter sido que é atípica, né, você ter aí uma conversa com a sua dirigente, no caso, para que ela dê uma opinião sobre essa situação, ok? É possível que sim, ocorreu aí um ataque de quiumba, né? E pode ser que você não tenha percebido de uma forma energética essa diferenciação de entidade, né? Então, aí entra um pouquinho a questão de experiência, enfim. Mas converse com a sua dirigente, eu tenho certeza aí que ela vai tá auxiliando você, e conversando a respeito aí, vocês com certeza vão encontrar o porquê de ter acontecido essas situações. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pelo envio da sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, fique à disposição aqui de estar interagindo conosco pelo Facebook. Tá certo? Que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Bom, nós temos a participação da nossa irmã Zíbia Silva. Boa noite, Pai Marcos. Se puder, responda, por favor. Gostaria de saber se um médium pode incorporar somente um guia. Muito axé. Bem, minha irmã, agradeço aí pelo envio da sua pergunta, pela sua audiência. Assim, poder pode, mas eu faço uma observação em função aí dessa sua pergunta. Dentro da Umbanda, nós não temos, né, apenas uma linha de trabalho. Nós temos diversas linhas de trabalho, onde cada uma tem uma especialidade em atuação, né? Tem um porquê de nós termos diversas linhas de trabalho. De trabalhar com um marinheiro, de trabalhar com um baiano, de trabalhar com um boiadeiro, com um caboclo, com um preto velho, enfim. Então, e partindo também, né, do que eu, inclusive, comentei aí no nosso tema, da mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas que nos deixou, que nós daremos oportunidades a todos de se comunicarem. Então, de você, dentro da Umbanda, ficar incorporando, né, apenas uma entidade, uma linha de trabalho, é possível, só que não condiz com a realidade da religião, com os fundamentos da religião, né? Porque todas as entidades, todas essas linhas de trabalho, elas compõem a Umbanda. Não é errado, mas fica, vamos dizer, utilizar um termo aí, fica incompleto, né? Porque você tem à disposição todas essas linhas de trabalho para estar atuando de formas específicas na vida aí de quem procura aí o terreiro. Ok? Agradeço aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Tem uma participação do nosso irmão Gilson Silva Bruno.
Marco, sou feito no santo, mas eu queria saber se um homem receber um Exu mulher ou entidade feminino, ele pode ficar com irradiação delas? Ou um homossexual recebe uma pombagira e orixá feminino, nunca um masculino, ele está incorporado mesmo? Bom, meu irmão, agradeço aí pela sua participação, agradeço aí pelo envio da sua pergunta e pela sua audiência. Bom, Gilson, assim, são duas perguntas, então vamos lá. Na primeira, queria saber, um homem recebeu um Exu mulher, ou seja, uma pombagira ou entidade feminina, ele pode ficar com a irradiação delas? Eu queria entender o que você quer dizer com ficar com irradiação delas, né? Se é uma irradiação por ele ser um médium masculino e ficar com uma irradiação que pode levá-lo à homossexualidade. Se for isso, né, não entendi muito bem o contexto da pergunta, mas se for isso, eu digo para você que não, né, não tem essa possibilidade. Agora, claro que se, por exemplo, um homem incorpora a pombagira, o que a pombagira traz? Né? Ela traz a situação de desejos, e não estou dizendo o desejo apenas sexual, né? Incluo ele, mas não somente ele. Então, ela traz consigo aquela motivação, o desejo, faz a pessoa ter os desejos de ir atrás dos seus objetivos. Então, é claro que se a pombagira, né, incorpora num médium homem e identifica que essa pessoa está com esse problema, é claro que ela vai fazer um trabalho, é claro que ela vai deixar a sua irradiação para trazer benefícios nesse sentido para aquele médium dela. E a outra pergunta é que você me fala se um homossexual que recebe apenas pombagiras e orixá feminino e nunca recebe uma entidade, um orixá masculino, ele está incorporado mesmo? Olha, independente de se é um orixá masculino ou feminino, ou se é uma linha de trabalho masculina ou feminina, e também independe se ele é homossexual ou se ele é heterossexual, se ele só recebe um tipo de entidade, né, sexualmente falando, para mim não quer dizer que ele não esteja incorporado. Ele pode sim estar incorporado, fazendo o trabalho dele, enfim, sem maiores problemas. Tá? Não tem como condicionar ou até mesmo entender aí que isso não esteja acontecendo um processo de incorporação, porque ele só incorpora orixá feminino e orixá feminino e a linha de trabalho feminino. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua envio da sua pergunta, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Deixa eu só atualizar aqui o Facebook. Vamos para mais uma pergunta aqui. Bruna Bastete Excalibur. Marco, boa noite. Sou médio de transporte há 4 anos. Minha dúvida, existe a possibilidade de um transporte mal sucedido? Pode ficar algum resquício deste quiumba no meu campo espiritual áurico que possa me fazer algum mal, seja ele físico ou espiritual? Agradeço sempre por todos os ensinamentos que vem passando para nós. Axé, que nosso Pai Oxalá esteja sempre no seu caminhar, na nossa linda trajetória na Umbanda. Minha irmã, obrigado muito obrigado aí pela sua audiência, pelo envio da sua pergunta, pelas suas palavras, e que Oxalá também ilumine sempre aí os seus caminhos, dentro e também fora da nossa amada religião Umbanda. Olha, existem aí muitas
muitas falas, né, em relação a essa situação de médium de transporte. Nós entendemos que, e através de estudos e também pela espiritualidade que nos passa, onde nos deixa muito tranquilos em estar fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque desde que ele seja direcionado, desde que ele seja fundamentado, desde que te dê total condições para que você realize isso de maneira a não te deixar resquícios, como você mesmo menciona, para que não se torne uma coisa mal sucedida, um procedimento mal sucedido, é sempre muito importante, que nem nós comentamos aqui no tema, né? Primeiramente, claro, o médium ter a boa conduta, de ter uma questão psíquica, de pensamentos em caráter evolutivos, né? Sair fora aí com pensamentos, ações, palavras pertencentes ao baixo astral. Feito essa preparação do próprio médium, tem a parte energética e tem a parte espiritual, onde nós entendemos que há necessidade de regularmente um médium desse ser cruzado com Pemba, tanto no início como no término dos trabalhos. É de suma importância esse médium ter o seu preparo. Se não for possível tomar o banho de ervas dado pelo seu dirigente na própria casa espiritual, na sua própria casa espiritual, que ele faça o seu banho de ervas antes de ir para a gira, que ele tome um banho específico de ervas, né, de ervas específicas para esse fundamento, para essa situação, para esse trabalho, e que ao regressar, né, para a sua casa, para o seu lar, que ele também tenha, que ele também deixe um pouco desse banho já uma vez preparado, para que tome após os trabalhos. Feito esses procedimentos e mais alguns, eu não estou dando receita de bolo aqui, tudo isso inibe, né, a pessoa, um médium, a ter ou ficar eventuais resquícios ou ser mal sucedido essa situação de transportes, principalmente de quiumbas, de eguns, né, que a carga, que a energia é muito densa. E sem falar também que esses transportes, eles têm que ser monitorados por uma entidade espiritual, né? Então, uma entidade espiritual, ela consegue ver se ficou, né, eventualmente ficou alguma carga na matéria desse médium, e essa entidade espiritual ela tem que atuar, né, de maneira a deixar aquele médium sem nada, né, de forma até melhor do que chegou no terreiro. Então essa é uma situação em que a espiritualidade, eu entendo, faz a sua parte. Então, entendo e acredito, né, que faça a sua parte. Porém, nós temos também, como eu disse, a parte psíquica, a parte de palavras, de ações, de boa conduta, como também a nossa responsabilidade de fazer os banhos e também a responsabilidade do dirigente, do sacerdote da casa, fazer o cruzamento com Pemba. E alguns outros procedimentos. Tá certo, minha irmã? Agradeço aí pelo envio da sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, eu fico à sua disposição. Temos aí a participação do nosso irmão Eduardo Yutaka Fukuhara. Boa noite, Pai Marco. A diferença entre médio de transporte e médio de incorporação? Já vi médium fazer o transporte normalmente, sentir a energia até o sentimento e o pensamento do espírito, mas ter dificuldade de sentir na mesma intensidade o seu guia. Meu irmão, muito obrigado aí pelo envio da sua pergunta. E um abraço aí para todos, muito axé para vocês. Bom, eu entendo que assim, não existe energeticamente diferença entre um médio específico de transporte e um médio de incorporação. Eu entendo que se essa pessoa ela tiver a mediunidade de incorporação, ela pode atuar nas duas situações, porém, claro, guardadas as devidas proporções, onde aquele que vai ser, se o terreiro não tiver um rodízio de médiuns, né, ora um fica no transporte, ora outro fica na consulta, e se estabelecer
médiuns fixos para a incorporação, para a realização de transporte, é claro que é necessário se tomar um pouco mais de cuidado. Com relação, e os cuidados são esses que eu respondi na outra pergunta que a irmã me fez, né? Para que não tenha resquícios, para que não seja um processo mal sucedido. Agora, com relação ao médium ter dificuldades de sentir o seu próprio guia e uma facilidade de sentir as outras energias, ou seja, as energias negativas desses quiumbas, desses seguns, né, de zombeteiros, enfim, é aí que entra a questão do desenvolvimento mediúnico, né? Quando nós falamos em desenvolvimento mediúnico na tenda de Pai João, nós sempre falamos para aqueles que estão entrando, né, para aqueles que estão iniciando o caminho dentro da Umbanda. Esse momento do médium é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai se conhecer, né? Ele vai anotar, ele vai sentir antes de incorporar, né? O objetivo maior de um desenvolvimento mediúnico, nós sabemos que o resultado é a incorporação, mas o objetivo do desenvolvimento mediúnico não acaba sendo a incorporação. O objetivo é de você conhecer energeticamente as suas entidades, de você saber quando um preto velho está encostado, de você saber quando o seu caboclo está encostado, o seu baiano, o seu marinheiro, né? Enfim, quando a pombagira, o Exu. Por quê? O que acontece? Muitas das pessoas, ao receber a energia de um preto velho para incorporar, essa energia vem pelas costas, né? Às vezes as costas ficam um pouco pesadas, de repente já começa o corpo, a matéria, a ficar meio que arcado, e possivelmente essa pessoa ela vai entender que eventualmente ela esteja sendo atacada por um quiumba. Entende? E se não conhecer dentro do desenvolvimento mediúnico que aquela energia específica é do seu preto velho ou da sua preta velha, acabou a chance para esse médium de ele descobrir isso posteriormente, né? Porque o que acontece? As energias elas são diferenciadas muito de forma sutis, né? Então fica mais fácil quando você não conhece ainda nenhuma outra, né? E começar no seu desenvolvimento, e se for o caso, anota. Né? Por exemplo, quando eu recebo o meu caboclo, sei lá, o meu braço esquerdo formiga. Então você anota tudo isso e todos os desenvolvimentos de caboclo que tiveram depois do primeiro, você vai se atentar se aquela energia, se aquela situação do braço esquerdo formigando, ele vai permanecer em todo o desenvolvimento. Se não aparecer no segundo, então não era um caboclo. Então era alguma outra coisa que vai se investigar. Então se concentra novamente no desenvolvimento específico do caboclo para ver o que você sente. Entende? Porque essa energia ela vai ser única, né? Ela não vai mudar conforme o teu desenvolvimento mediúnico. O teu caboclo ele vai te pegar da mesma maneira todas as vezes. Entende? Então, meu irmão, assim, de uma certa maneira, respondendo a sua pergunta de uma forma objetiva, eu não entendo que há diferenças, né? Pelo fato de você estar incorporando espíritos. O que existe é uma questão de preparação em relação ao que você vai incorporar, ok? Se é o seu guia ou se é alguma entidade relacionada aí ao transporte, tá certo? Muito obrigado aí, que Oxalá ilumine aí seus caminhos, e se ficou alguma dúvida, eu fico à disposição. Temos a participação do nosso irmão Bernard Sarpa. Boa noite, estou adorando o programa, parabéns. Obrigado, meu irmão, pela sua audiência e obrigado aí pelas palavras. Apesar de eu ter nascido na Umbanda, comecei a frequentar a religião como médium há cerca de 2 anos. Até o ano passado, no primeiro centro que frequentava, sentia minhas entidades bem próximas. Sonhava com frequência com minhas entidades, sentia intuição e percebia que minhas entidades estavam próximas a mim. Hoje frequento outro centro, mas infelizmente não sinto mais essa proximidade com meus guias. O que pode estar acontecendo? Minhas entidades se afastaram de mim? Muito obrigado. Meu irmão, vou te dizer, nunca, né? Nunca as entidades se afastarão de você. O que pode estar acontecendo
Eu não sei se a casa que você começou a frequentar tem aí algum procedimento, alguma iniciação, se tem algum batismo, enfim, não sei te dizer. O que precisa identificar é que, assim, mesmo você mentalmente conversando com os seus guias, né, mesmo se você eventualmente não sabendo o nome deles, mas de você conversar mentalmente com o seu preto velho, de você conversar com o seu caboclo, que normalmente, não estou condicionando, mas normalmente são os guias de frente, os guias chefes, né, dos médiuns, de você pedir um direcionamento para eles, né, do que efetivamente está acontecendo, porque concorda que é uma situação espiritual. De longe, assim, eu não consigo tá falando para você, pontualmente, especificamente, o que pode estar acontecendo. O que eu posso te dizer tenta conversar com eles mentalmente e veja se você tem alguma resposta, né? Muitas das vezes você pode ter aí uma intuição, de repente essa casa que você começou a frequentar não seja um local que eles queiram, né? Muitas das vezes a espiritualidade nos direciona para o local onde eles querem ficar, onde eles querem trabalhar, onde que existe a semelhança energética, enfim, tem todas essas situações. Então, se você se identificou na primeira casa que você é médium de incorporação, que você tem as suas entidades, que você já constatou isso e ninguém te falou, e o importante é realmente isso, que o médium próprio constate isso, né? Então, assim, tenta conversar com a espiritualidade e ver se existe a necessidade de um direcionamento para uma outra casa. Caso você não consiga, caso não venha essa resposta, não venha essa intuição, converse com o dirigente da casa, né? Converse numa boa, explica para ele essa situação. Eu tenho certeza que ele vai estar dando, ou ela vai estar dando o direcionamento correto, vai estar fazendo aquilo que for possível para que você e as suas entidades desenvolvam aí o trabalho para a caridade. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pelo envio da sua pergunta, pela sua audiência, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nosso irmão Stefano Lira. Boa noite, irmão. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Gostaria de saber como e com quais produtos devemos lavar as roupas usadas em nossas giras. Obrigado. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação e obrigado aí pela audiência, né? Sempre aí no programa. Bom, vou te responder assim, essas roupas, as roupas, né, de gira, de trabalho, para nós elas são sagradas, né? Então, quando nós fazemos a lavagem delas, nós utilizamos a preferência eu faço isso com as minhas roupas, de utilizar, por exemplo, o sabão de coco, né? De fazer a lavagem somente com o sabão de coco e sem misturar com as outras roupas, né? Esse é o procedimento que eu uso, que eu recomendo, e que seja à mão, né? Não coloque na máquina, enfim, e deixe secar naturalmente também. Tá? Tudo, porque assim, na lavagem com a mão, é a sua energia que está lá, você está manipulando a sua roupa, né, com sabão de coco, enfim. Então, é interessante ser feito dessa maneira. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Nosso irmão Eduardo Vânula. Boa noite, meu irmão. Eu tenho um fundamento de Exu, porém eu aprendi que a quartinha para Exu ela tem que ser de barro. Porém, a quartinha do meu Exu é branca e de louça. Quando eu perguntei o porquê, a minha dirigente respondeu, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O senhor já ouviu que Exu
pode usar quartinha de louça? Olha, meu irmão, agradeço aí pela sua pergunta, pela sua audiência. E assim, a quartinha de louça, já vi usando, né? Mas uma quartinha de louça preta. Quartinha de louça branca para Exu, eu desconheço. Não desconheço totalmente, mas tem algumas situações que pode ser utilizado sim a quartinha preta, a quartinha branca para Exu e de louça, ok? Agora, eu preciso entender, eu preciso saber os fundamentos específicos da sua casa para ver, né, se dentro daquilo que eu já vi, a utilização de uma quartinha branca para Exu tem fundamento. Que nem nessa mesma casa onde eu vi uma quartinha de louça branca para Exu, os Exus trabalham com vela branca, né? Enfim, não estou falando que é certo e não estou falando que é errado. Estou falando que é um fundamento da casa, que em conversa com a dirigente da casa, ela me explicou, ok? Então, nós temos aí um conhecimento, ok? Sobre essa situação. Mas, particularmente na casa de Pai João, os Exus têm as suas quartinhas, parte de barro, parte de louça preta. E as pombagiras também. Tá certo? Agradeço muito aí as pombagiras também é de louça, só que vermelhas. Agradeço muito aí pelo envio da sua participação, da sua audiência, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Bom, 22 horas e 55 minutos. Eu quero deixar à disposição mais uma vez para todos os irmãos e irmãs de fé, que na próxima sexta-feira, na tenda de caridade Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, nós teremos gira de atendimento caritativo e consultas individuais com os baianos e com as baianas. Então, quem tiver o interesse de conhecer o nosso espaço espiritual, sintam-se convidados, as portas abertas para todos os irmãos e irmãs de fé. Nós estamos localizados na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, que fica bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé, à Praça Silvio Romero. Nós começamos a entregar as senhas às 20 horas e os nossos trabalhos espirituais começam às 20h30 pontualmente, não sendo permitido aí a entrada posteriormente a esse horário. Quero também deixar disponível a todos, nós temos aí o fundamento de jogo de búzios de uma forma somente presencial. Nós fazemos a leitura dos búzios na tenda de Pai João, na rua Bom Sucesso, 915, no Tatuapé. Se você tiver interesse aí de conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o seu ancestre, quiser um direcionamento espiritual e material, é possível através dos búzios. Então nós fazemos aí o atendimento com hora e dia previamente agendados. Então mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com que te passo maiores informações, tá certo? Quero divulgar mais uma vez a parceria do programa Raízes da Umbanda com a loja, né, de comércio aí de artigos religiosos, Ateliê dos Orixás. Eles estão localizados na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. E eles comercializam aí todos os produtos para Umbanda, Candomblé, esoterismo, produtos aí de primeira qualidade. Quem quiser conferir, eles têm uma página no Facebook, Ateliê dos Orixás. Então eu peço para que os irmãos e irmãs que estão ouvindo, que visite a página, curta a página, ajude aí a divulgar o trabalho desses irmãos que também têm terreiro, são conhecedores aí da nossa religião, e os produtos, sinceramente, de primeira qualidade. Então, Ateliê dos Orixás. Eu peço para que entre na página, divulgue, curta, né?
E quem quiser mandar algum pedido de orçamento, enfim, eles têm um e-mail que é o Atelier dos Orixás, com 2 S no final, @hotmail.com. Quem quiser o telefone é 4220-2941. Eles estão na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano. Pode falar lá com o André, com o Newton, o Gilson, enfim. É só falar aí que é ouvinte do programa Raízes da Umbanda, ouvinte da Rádio Toques de Aruanda, e aí vão aí dar a atenção que vocês merecem, tá certo? Quero elevar o pensamento a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho e agradecer mais uma vez pela força, pelo axé que nos envolveram, a proteção que nos concederam para estarmos realizando mais um programa da data de hoje. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães, a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço, muito obrigado e muito obrigado. Quero agradecer a todos os ouvintes, a todos o envio de perguntas, de comentários. Ficaram algumas perguntas ainda que não consegui responder em função do tempo, mas nós estaremos respondendo essas perguntas amanhã no programa Raízes da Umbanda, que vem ao ar aqui pela Rádio Toques de Aruanda às 20 horas, tá certo? Com um novo tema e também ao vivo. Muito obrigado pela audiência de todos e que Oxalá ilumine sempre o caminho de todos vocês. Um abraço fraternal. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.